Lúcifer é o único imortal dentre os 12 deuses. Lúcifer não fica entre os 12 deuses, né? Quase. Normalmente ele é o 13º. Fica um pouco, às vezes, que nem com o Dionísio, Loki, né? Mas você vê que não... Mais ou menos, né? Tá sempre de fora ali. Não fica muito na mesa binária da coisa ali, né? Que ali requer um desdobramento espaço-temporal mais linear, né? Do que Lúcifer. A existência de Lúcifer boa parte atemporal, né? Aí queima muito ficar no binário ali, porque não é ali que ele vive, né? Então ele tem que poder se isolar, assim, porque o binário dele é ilusório, só na cabeça. E aí dali vai dando os contrastes, né? Na cabeça, assim, porque é o acúmulo de perspectivas de quem tá ali segurando o binário, tendo prazer ali, né? Nós encontramos nossos alívios em lugares diferentes. Por isso somos felizes e respeitamos os demais locais, porque eles dão base pros nossos. É aí que tá o entendimento. Deus tem um lugar perfeito pra você, é o teu lugar, é você. É ali que você é feliz. Tem que confiar nisso. O que você pensa que quer vem de sonho, trauma, de ilusões, de coisas que disseram. E se você tivesse lá, Deus deixasse, você ia só queimar, arder. Quando você descobre isso, você agradece. Você vê como você era tolo, egoísta, achando que via tudo vendo tão pouco. E não confiando no grande, no nítido, no majestoso acima. Então, pro seu 13º, ele tá sempre reciclando, né, os 12. Porque 13º já é o 3 ali sempre, né? Numa contagem de volta, né, pro passado. Então ele já é 1, 2, 3, contando 11, 12, 13. Sacrifício, aí o alinhamento ali, né, o contraste e a percepção, né, disso. Então, ele fica fazendo esse padrão de tese e antítese, né? Para poder gerar síntese. E aí as cores se alinham, entendem o processo, têm um processo, são um processo, né? O entender, o constatar, o perguntar vem depois, é parte do processo, parte do teatro. E enquanto estão constatando, reclamando, significa que a obra tá feita e funcionando, né? E a gente tá aqui. Mas isso é sempre. O sol nunca parou de nascer. Mas a imortalidade, ela consiste em não deixar a tua alma ser abocanhada pelo binário, né? Ou seja, o passageiro da vida tem que virar um chão ali, para que a tua consciência flutue. Então você tem que saber onde você estava em todos os pontos, em todos os tempos, enquanto a carcaça ali se refaz, né? Então, por exemplo, você olha uma árvore e você fala, pô, essa árvore tem 500 anos, essa árvore é imortal? Não, caraca. Tudo que você toca, tudo que você vê dela não é mais a mesma. Ela fica se reciclando, né? Mas enquanto ela chover nela mesma ali, as sementes, os frutos, as folhas, enquanto ela se autoabastecer, ela vai se reciclando, né? E ela vai se tornando outras, é a mesma árvore, é a mesma mexerica, é a mesma... Parece, mas não, são muitas árvores agora. Ela se elevou, ela continua viva. E se multiplicou além de tudo. Mas é só uma repetição do padrão, né? E aí se essa árvore soubesse, ela conseguir ver de fora e falar, caramba, eu lembro, olha, 1, 2, 3, eu era todas essas árvores, eu sou todas essas árvores. Ela vai estar vendo de fora, mas vai estar vendo que também não é. Pô, eu sou, mas não sou, tô olhando elas. Aí pronto, aí o paradoxo já é alegre. Cara, que bom paradoxo, é um paradoxo, é estranho, mas que bom, né? Você vai estar sozinho aqui nessa bodega. Aí pronto, o pi já é misericórdia, já é alívio, em vez de desespero, de agonia. O paradoxo, o bug, a incoerência acaba sendo positiva. Cara, que bom. A incoerência é dádiva, é misericórdia, é magnífico. Você agradece pela incoerência, que é a obra grande, infinita, que você não pode conceber, mas sabe que é real. E podia ser o contrário, né? E você vai lá no contrário para ver como seria e já é cuspido para a plenitude que é eterna, né? Porque a agonia, ela é vislumbrada pelo eterno ali ao se desfazer, né? Ao se ver como passageiro, porque quer tomar o lugar de si mesmo. Aí já passa, né? Porque o eterno não pode disputar, não pode revezar. Quando você tenta fazer isso, já saiu dele. E é o momento Lúcifer, né? O processo. Então, ele acaba habitando na morte, né? Nessa conexão. Ele é essa conexão, né? Da coerência com ela mesma. Da juventude com a velhice, da velhice com a juventude, né? Da coerência. Então, é pai e filho. E ele faz esse processo através do Espírito Santo. Então, é aí que muita gente fala que Jesus é Jeová, é o mesmo ponto. Mas é igual eu falar que, a mão do Bob é o Bob, né? Ou então você aí, o teu pé é você. Mas é teu pé, tá ligado? Tua mão é o teu pescoço, é você. Mas é teu pescoço. É uma parte de você, precisa de você para ser definido. Só há com você, só é em você. Só há se você for, entende? É uma parte, a trindade é isso, tem que ser compreendida. É as cores, né? Você pode falar só há vermelho se houver azul. Também pode falar só azul se houver vermelho. Não tem como você... Isso aí é uma disputa travada, linear, binária, né? É pegar 1 mais 1, 2, né? É não saber sentir, né? Não saber constatar ali, perceber. Porque quando você aprende a sentir, você vê que toda percepção é real. Tá ali também. Você querendo pensar ou não, tá ali, né? Agora, como você vai interpretar, como você vai traduzir, a frequência de interpretação é que vai fazer a tua coerência, vai fazer você ter um discernimento ali, né? Então, por isso que um coletivo interpretando sempre numa frequência equivalente, vai fazer aquele coletivo pensar e ver as coisas de uma maneira igual, né? Isso, a coerência tá aí, tá na gente dançando a mesma dança. Se a gente parar de dançar essa mesma dança, os átomos ali, o quântico, ele permite que todo mundo
batem todo mundo faz o contrário, o avesso. E aí você volta pro primeiro momento, onde você tá sozinho, onde você tá queimando, porque só tem o quê? Caos, escuro. Porque você não tá dançando a mesma dança, não ecoa simetricamente, não é luz. Você não vê cor, você não vê nada, é o escuro. Então o escuro é nada mais, nada menos que a simetria parando de dançar a mesma dança, porque não ecoa, não reflete, né? O que a gente vê como caos, aquele caos mais estrondoso, é justamente esse momento de conversão aí, né? Do assimétrico, que não ecoa a luz, porque não é simétrico, não vibra, não bate o ângulo, não tem direção, como que você vai ver luz? Tá vindo de onde? Indo pra onde? Só tem luz se estiver vindo e indo. Pra vir e ir, tem que ter uma simetria, tem que ter perspectiva relativa e absoluta, né? Coerente. Você tem que estar no universo simétrico para poder falar, tá vindo, tá indo, tá se movendo, tá lento, tá rápido. Todo mundo tá dentro da coerência absoluta, não consegue escapar e não percebe. Fica procurando, como se fosse ele o absoluto. Mas de onde, pra onde? Eu tenho que entender, tenho que saber. Ele é o absoluto que compreende todo o entendimento possível, todo o discernimento. Ele vai abocanhar Deus e ele fica onde? Ele não percebe que ele é essa constatação, ele é essa coerência, olhando para dentro de si mesmo, num looping paradoxal, né? A coerência é o que é o que há. A sua ausência é uma percepção relativa de si mesma, né? E aí, é agoniante. Você vê, caramba, se não sou eu, não há, só há agonia, não há o não ser, porque já é o não ser se vendo, mesmo que ausente, se ausentando. Então o que há é a agonia, né? A própria percepção, você tem que se orbitar ali, que você vai ter que se ver, você vai ter que falar, não, alguma coisa eu sou, tô vendo ali, nem que seja eu gritando, aquela agonia é alguma coisa, você observa a agonia já te dá alívio, já tá se orbitando, já tá dependendo da manutenção do teu passado. Aí você fica nisso, nessa manutenção do passado, não é? Você come, você compra roupa, você dorme, você tá ali, ó, organizando tudo que você tem que fazer, tudo que você fez, em direção ao que você fará, né? E tem que manter tudo que você fará no que você tá fazendo, em coerência com o que você fez. E é isso que é a vida, né? Ficar manuseando, manipulando ecos. Aí, ufa, a escuridão tá bem longe, olha quanta coisa aqui. Entre você e a escuridão tem muito caos, muita disputa, muito sonho, muito trauma. E é ruim, mas é bom, né? A morte tá bem longe, o absoluto agoniante. Mas todo mundo quer a vida, todo mundo quer o prazer. E na confusão também não tem a vida, não tem o prazer nítido, né? É só entre os dois, é só na constatação. Então, a pessoa saindo dessa confusão, vendo o absoluto, que vai arder e dá agonia, aí lá onde ela estava era maravilhoso. Aí ela entende a obra, ela ama todo mundo, e era só onde ela estava. Mas agora ela entende. E a obra sempre esteve pronta. Mas a gente que não a vivia. É igual sempre que é Israel saindo do Egito, sendo cuspido dos grandes reinos, para dominar o mundo, para ser Deus. Ele luta com Deus. Sempre que ele lutou com Deus, era Israel, tá em briga, tá em treta, tá em angústia, né? E porque aí ele quer ser Deus, Deus dá o poder, então tá bom, tá aí tua terra prometida, já que vocês querem tanto. É orgulho, né? A gente quer existir, quer ser um povo, quer ter um rei, a gente quer ser foda, quer que todo mundo saiba a nossa grandeza. Aí eles queimam. Quando eles ficam nas sombras, Deus dá toda, ficam quietinho ali, né? Deus dá toda a glória pra eles, fica aí na humildade. Aí eles que estão, Deus dá a gerência dos maiores reinos do mundo pra eles. Aí eles crescem o olho e querem que todo mundo saiba que eles que gerenciam os maiores reinos do mundo. Aí eles se fodem de novo. Não foi assim no Egito, não foi assim na Babilônia, não é assim agora nos Estados Unidos aí, foi assim na Roma, na Grécia, em tudo. Eles vão, se infiltram, querem se gabar, todo mundo fica puto, bate neles. Eles nunca aceitam a terra prometida, se não for deles, se não tiver no nome deles. Eles tinham a terra prometida, eram os donos do Egito, eram os donos dos maiores reinos do mundo, mas não estava no nome deles. Eles nunca entenderam que era o reino de Deus, para que eles vivessem. Eles queriam assinar, é nosso reino, como querem até agora. O reino do mundo é deles. O judeu tem tudo, é idolatrado, tem o poder do que quiser, fazer o que quiser, no topo do mundo. Depois de tudo que eles fizeram, são respeitados, idolatrados, até amados. São donos do mundo, estão reclamando, estão putos. Estão tentando esfregar Israel na cara dos outros, na cara da humanidade. Tentando esfregar na cara da humanidade que eles são os escolhidos, que eles são foda. Mesmo que custe o sangue dos inocentes sofredores lá. Eles não têm gratidão nenhuma com Deus, por orgulho, por soberba. Por isso que eles nunca percebem que a terra prometida está na mão deles. Só percebem quando eles jogam fora. Sempre foi assim. E esse é o processo da consciência. Para se observar, né? O famoso dar valor depois que passou, né? O que seria do dia se não fosse a noite? E é por isso que tem o revezamento. Você está no um, você vê o outro, vê o outro, está no um. Tem que ter a perspectiva dual para ser a consciência plena. E esse é o revezamento de reinos, esse é o revezamento de circunstâncias, de momentos. É a respiração do dia e da noite, é o coração batendo. É o revezamento de situações. Dentro da caixinha, para estar protegido do abstrato infinito,
Aí você se sente escravizado, quer sair, tá lá fora no abstrato infinito, se sente esquizofrênico, pisado por qualquer coisa, tudo pode ser, tudo é, qualquer um vento esmaga do nada, depende do momento, do ambiente, não tem certeza nenhuma, nada é real. Aí você implora pra voltar pra uma caixinha, né? É só a consciência percebendo as possibilidades de existir, né? É só as estrelas se vendo, indo pra fora, fugindo, navegando no infinito e depois querendo voltar correndo pra perto do Sol. É assim que as constelações passam sempre pelos mesmos caminhos.